Em 1951, estávamos começando o segundo governo Vargas. Criou-se uma assessoria econômica junto ao presidente, que foi coordenada pelo Dr. Rômulo de Almeida. Dr. Rômulo de Almeida, baiano, né, grande interessado, entusiasta do desenvolvimento da região, diante de um projeto apresentado pelo ministro Horácio Laffer, que esteve aqui no Nordeste naquele ano, e o Nordeste sofria mais uma seca, né? E Rômulo viu o projeto, achou um projeto muito modesto e foi ao presidente Vargas. E então disse para o presidente que o Nordeste deveria ter um projeto que fosse mais a fundo nas suas questões. Havia algumas forças políticas aliadas a Vargas que colaboravam para isso, não é? Pernambuco tinha um governador, Agamenon Magalhães, que havia sido ministro de Vargas e era mais ou menos a ala esquerda do PSD, do Partido Social Democrático, que era uma criação varguista. O PSD e o PTB são os dois partidos que Vargas cria. Havia, portanto, forças políticas que reclamavam uma nova política para o Nordeste. Havia uma política do Denox que era mais uma política de obras, né? Não, vamos dizer assim, claro que não fugia ao planejamento, mas não era dentro de um planejamento mais global, para resolver todas as questões, né? Dentro de uma visão econômica, né? Vargas inovou, criou um banco. O grande debate da época era sobre a diferença gritante que existia entre o desenvolvimento do Nordeste e o desenvolvimento do Sudeste do Brasil. Isso tinha sido resultado de décadas de concentração industrial na região Sudeste e exatamente ali você estava tendo um momento muito particular da vida do Nordeste. Desde o início havia uma ideia que foi tirada das corporações financeiras do Chile, da Colômbia e da Venezuela, porque já havia esse tipo de banco lá, né, que financiava operações de longo prazo, investimentos, né, para mudar realmente a face, né, da região, né. Pois bem, mas o banco não poderia, enquanto não tivesse recursos, né, estáveis e num volume mais apreciável, condições de realizar essa sua grande tarefa. E o banco tinha uma restrição constitucional que ele nunca soube ultrapassar, que era o fato de que os recursos do chamado Fundo das Secas tinham que ser aplicados no chamado Polígono das Secas, não é? Isso impedia o banco de aplicar de uma forma mais larga, não é? Foi preciso até mais adiante que o presidente Vargas ordenasse ao Tesouro Nacional aportasse os recursos necessários para o funcionamento do banco. E o banco começou a funcionar em 1954. A primeira operação que ele fez foi, inclusive, para a compra de um barco, né, para um pescador aqui do Ceará. Feliz sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria um senador, um caboclo da roça. Então você ter uma instituição com um recurso definido, que você mesmo localizou no Fundo das Secas, né? Para financiar empreendedores, se considerava que era uma coisa importante. Então, a concepção era mudar e o caminho era copiar São Paulo e procurar beneficiar-se do avanço que as outras regiões
estavam experimentando. Só que, na verdade, o Nordeste não tinha outras condições. Então, veja, quando a Sudene é criada, por exemplo, os 2 primeiros planos diretores da Sudene, eles são muito concentrados em formar gente e trazer infraestrutura para o Nordeste. E como é que você podia fazer desenvolvimento industrial numa região que não tinha energia? No valor de 10 milhões de cruzeiros, o suprimento de energia é também objeto das atenções do fundo. Postes de madeira vão dando lugar aos postes de concreto. Novas redes de distribuição vão pondo fim às interrupções no fornecimento de energia. O banco, por exemplo, nesse período atuando juntamente com a Sudene, né, e com os governos de estado, deu um grande impulso ao processo de industrialização do Nordeste, que começa de fato para valer, né, com a Sudene. Né. Eu ouvi depoimentos muito interessantes. As fábricas no Nordeste, naqueles anos 60, né, eram fábricas que não possuíam boas condições de trabalho, né. As temperaturas eram muito altas, né. E esses financiamentos que o banco realizou com a parceria do BID, né, transformou essa realidade. Com a Sudene, ele assume uma função importante, que é a de gerir o sistema de incentivos. Então, a Sudene e o Banco Nordeste fazem uma dobradinha para gerenciar os incentivos, porque o banco era o gestor dos recursos. Então, aí tem um momento interessante de tentativa de trazer indústrias para a região, e a Sudene cumpriu uma parte do trabalho e o Banco do Nordeste cumpriu outra parte. Isso é extraordinário, porque não foi a Sudene que inventou. Quem inventou foi um político de Pernambuco, o senhor Girano de Carli, que era ligado à indústria açucareira. E de onde ele tirou isso? Da Itália. Ele tirou da legislação do Mezzogiorno. E o programa foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente vai ter no Banco do Nordeste condições de elaborar os programas próprios para a região com o Fundo Concessional do Nordeste. Na Constituinte, né, uma grande batalha, né, se conseguiu, né, juntamente com o Norte e o Centro-Oeste, um fundo concessional de financiamento, em que o banco, então, com isso, tem um recurso estável e pode elaborar os seus próprios programas. Artigo 159. A União entregará, né? Inciso 1, letra C, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Hoje nós já somos um banco de alimentar na economia via fundo concessional mais de 11 bilhões por ano. Nós estamos fazendo mais de 600 mil operações, onde esse volume de operações, quase 90%, elas são com pequenas e microempresas ou micro e pequenos produtores rurais, onde nós temos o PRONAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, que nós representamos quase 70% do que se financia da agricultura familiar no Nordeste. Temos o AgroAmigo, que é o programa também do microfinança da área rural. E nós temos um foco prioritário, que é a pulverização do crédito. Nós queremos atingir o máximo de empresas com mais recursos e mais pessoas tendo acesso a esse crédito. Nesses últimos anos, né, o Nordeste, graças a essa política de expansão do mercado interno, ele tem sofrido transformações importantes e o banco também está aí apoiando, né? Eu vejo cada vez mais a economia nordestina crescer em percentuais mais elevados do que o resto do Brasil, principalmente nos últimos anos. Mas isso não nos torna confortável. Nesse ritmo de crescimento superior
ao sul e sudeste do Brasil, nós vamos precisar 100 anos para nos igualar. É inegável que aqui tem que ter bons portos, bons aeroportos, um sistema de transmissão de dados bem legal. Tá certo? Então, isso tudo ainda a gente tem um pouco. Comparado com o Sudeste, nós estamos muito atrás. E eu acho que uma instituição como o Banco do Nordeste hoje é quem pode puxar esse tipo de reflexão, esse tipo de debate, né? Olhando 2 décadas na frente. Então, o que nós precisamos mostrar cada vez mais a capacidade do Nordeste de se inserir nisso e desenvolver projetos, seja ela de iniciativa privada ou de iniciativa pública ou mista, através das PPPs. Temos que ter focos prioritários que são pilares de desenvolvimento. Se a gente vem lá do Maranhão, tem Itaqui, né, um complexo industrial, né, e a mineração é o forte, né? A gente vem aqui para o Ceará, tem um complexo do Pecém, né? Está sendo implantada uma siderúrgica, brevemente será uma refinaria, né? Aí a gente desce e vai para Suape, né? Pernambuco, né? Lá grandes investimentos, uma refinaria que está praticamente já sendo concluída, né? Um grande estaleiro, né? Indústria automobilística da Fiat que está chegando, né? O Banco do Nordeste está presente em todos esses complexos industriais. O banco continua a ter um papel, esse papel será cada vez mais complexo. Ele precisa se preparar para esse papel complexo. Ele tem que ser pioneiro em muitas frentes. Onde a iniciativa privada não vai, um banco estatal vai. E a marca dos 60 anos é isso. É o Banco do Nordeste, temos como cliente dono dessa instituição. A sociedade nordestina precisa cada vez mais ter a ciência que o banco é da sociedade nordestina e precisa que a gente leve a ela o que ela espera de nós. A economia é um processo muito dinâmico, né? E não para, né? Você está sempre buscando novos desafios. Então, não se completa, né? Com 60, com 100 anos, né?